Em nome de Deus e do povo de Nepomuceno, declaro aberta a 63ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nepomuceno do dia 4/8/2014. Passa agora para a leitura da Bíblia Sagrada, feita pela vereadora Vilma Aparecida. Boa noite a todos. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faz com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua vontade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Amém. Amém. Muito obrigado, vereadora Vilma, que continua com a palavra, que fará a chamada. Cláudia Andrade Pedroso. Presente. Éder Rodrigo Correia do Nascimento. Presente. Francisco Ricardo Gattini. Presente. João Alfredo Guedes. Presente. José Rodrigo Avelino. Presente. Júlio César Ezequiel. Presente. Luciana Alexandre Moraes. Presente. Marcelo Augusto Vilas Boas Alves. Presente. Pedro Giovanni Militani. Presente. Washington Correia Lima Neto. Vilma Aparecida Garcia. Presente. Muito obrigado, nossa vereadora Vilma Aparecida fez a chamada dos vereadores presentes nessa casa. Eu vou passar agora a palavra a Liliane, que está voltando de licença. Que Deus abençoe você e sua menininha lá. Que Deus te abençoe lá no seu lar e seja bem-vinda novamente aqui nessa casa. Muito obrigado pela leitura da ata da 62ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nepomuceno, do dia 14/7/2014. Em discussão, a ata da 62ª reunião. Em discussão. Muito bem. Passa agora para a votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa a ata da 62ª reunião da Câmara Municipal de Nepomuceno. Passa agora para a leitura da ata da 11ª reunião extraordinária do dia 14/7/2014. Eu gostaria de, antes de passar a indicação e requerimento, comunicar aos novos vereadores dessa casa que nós vamos receber aqui na próxima reunião, na segunda-feira, o doutor promotor de justiça, doutor Daniel Ribeiro, que virá nessa casa para conhecer o trâmite e também conhecer os novos vereadores. Era para ele ter vindo no primeiro semestre, mas não teve possibilidade. E hoje, numa entrega que nós fizemos lá das atas e das digitalizações das atas e dos projetos, ele virá aqui também na próxima segunda-feira para falar a respeito de um objetivo que o próprio Ministério Público tem cobrado muito, a questão da criação dos PROCONs municipais. É um projeto de iniciativa, tem que ser de iniciativa do prefeito municipal, e ele vem também para falar sobre a questão dos PROCONs municipais, uma vez que o município de Nepomuceno já está precisando desse atendimento ao público de Nepomuceno. Então, eu gostaria de pedir aos nobres vereadores que nós temos algumas convocações e convites que foram feitos em reuniões passadas, que até o momento não se manifestou nessa casa, e eu gostaria de deixar ao plenário essa casa também, que nós não faremos nenhuma outra ação, a não ser a vinda do doutor Daniel aqui na segunda-feira. Então, essa casa receberá aqui a visita do promotor de justiça da comarca de Nepomuceno. Nós recebemos aqui o Dr. Márcio, que hoje também não está mais aqui no município de Nepomuceno, foi transferido, e nós recebemos aqui o Dr. Rodrigo também, que foi embora, e agora nós vamos receber o Dr. Daniel nessa casa. Então, deixo a palavra livre para indicações e requerimentos. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Marcelo Augusto Vilas Boas. Indico ao senhor prefeito municipal, ao custado o insígnia plenário, determinar ao setor competente da municipalidade que efetue melhorias na Praça Cônego Menezes, na região central da cidade,
Se faz necessário reparo e recuperação das pinturas nos bancos de cimento da referida praça, além de troca de lâmpadas luminárias. Justificativa. Vale destacar que a manutenção total da praça se faz necessária, já que uma iluminação precária atrai pessoas de más índoles. Além disso, trata-se da segunda praça mais antiga e tradicional do nosso município, o que já seria motivo suficiente para um melhor tratamento por parte da administração municipal. Sendo esses os motivos, apresento essa indicação. Muito bem, vereador Marcelo Augusto Vilas Boas, pela sua indicação. Lembrando também que o vereador também já tinha feito uma indicação no que diz respeito também à limpeza do Trevinho e algumas ações no próprio Trevinho. Eu coloco a indicação do vereador Marcelo Augusto Vilas Boas em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Continua livre a palavra para indicações e requerimentos. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador José Rodrigues Avelino. Quero cumprimentar o presidente, senhores vereadores, vereadora, secretárias. Seja bem-vinda, Liliane, parabéns pela sua volta. Quero cumprimentar o público presente, jornalista, os membros da TV. Senhores vereadores, hoje eu tenho aqui uma moção de pesar, senhor presidente, que o vereador que subscreve vem respeitosamente requerer que seja enviado moção de pesar pelo falecimento do senhor Daruíge Elia Lasmar, que faleceu no dia 30 de setembro de 2014, oficiando a família enlutada, que Deus, em sua infinita bondade, vos conforme nesse momento de dor. Sala das Sessões, 4 de agosto de 2014, vereador José Rodrigues Avelino. Daruíge Elia Lasmar viveu bastante tempo em Nazaré de Minas, casado com a irmã de meu pai, onde teve vários filhos, lutou muito pelo nosso município, foi vereador pelo mandato e suplente. Na época de vereador, trabalhou muito em nosso município, na nossa região. Nessa época não existia, como existe hoje, as facilidades que tem. Então, reunindo todas as comunidades e todos os eleitores da época para fazer os serviços braçais e lutando pelo nosso município, deixando boas recordações, um bom exemplo para nosso povo, onde lutou muito e depois mudou para Campo Belo. Deixou vários irmãos, a família, né? E Daruíge Lasmar é pai de Saulo Lasmar também, que foi vereador por 3 mandatos, presidente da Câmara de Campo Foi Belo. presidente da Câmara por 2 mandatos e deixou um belo nome, bons exemplos. Então, que seja enviada a família de Daruíge Elia Lasmar, que foi sepultado em Campo Belo, onde hoje a família reside. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, coloco a moção de pesar do vereador José Rodrigues Avelino em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Continua livre a palavra para indicação e requerimento. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Washington Corrêa Lima Neto. Senhor presidente, eu gostaria de requisitar da mesa dessa Câmara a ata da última reunião ordinária, a ata da 11ª reunião extraordinária, da 12ª e da 13ª extraordinária. Gostaria de requisitar ainda os pareceres que foram emitidos e que antecederam os projetos de lei. Então, ficam requisitados esses documentos, ora postulados. Eu pediria ainda que essa Câmara Municipal, num gesto de transparência e ética, requisitasse do cartório de registro de imóveis o mandado expedido pela doutora Raquel Descatiati Belo,
na qual ela autoriza a desapropriação por utilidade pública da usina do queima-capote, para que fique registrado nos anais desta casa a brilhante decisão, bem como que acompanhe esse documento a cópia do processo ipsis literis que existe no Fórum de Nepomuceno e que eu poderei amanhã passar o número, se tiverem dificuldade de localizar, para que se fique bem registrado para a história e que para as gerações futuras possam entender o que quer dizer desvio de finalidade e como deve ser o respeito às leis e à Constituição da República Federativa deste país. Eu quero aproveitar a oportunidade, ilustre vereador José do Júlio, e também tecer a minha homenagem ao vereador citado por Vossa Excelência, que foi citado na reunião itinerante quando estivemos em Nazaré de Minas. A principal marca, a principal característica deste vereador de Nazaré de Minas não foi a passagem dele nesta casa, mas foi o exemplo de honestidade, de amor às leis e, notadamente, o espírito de sacrifício que ele exerceu para ser um grande vereador, não precisando, com isso, de usar meios termos para escrever o seu nome na história. Peço que o senhor seja meu porta-voz, se não for pedir muito, ilustre vereador, para que o senhor leve à família enlutada os meus sinceros pêsames. Peço também que o ilustre presidente desta casa coloque em tramitação a minha moção de pesar pelo falecimento de Adelaide Domingos, ocorrido ontem na cidade de Nepomuceno. Não foi dessas almas exponenciais que procuram estar no ápice das coisas a qualquer custo, a qualquer preço. Mas foi um cidadão exemplar que soube criar a sua família e, dentro dos seus limites, soube ser um cidadão consciente, politizado, que sempre se preocupou com o destino e com a história de Nepomuceno. Recebeu dos alcoólatras anônimos uma homenagem maravilhosa em seu último momento, porque foi um dos grandes lutadores deste grupo maravilhoso que recebe e que deve receber sempre nossos aplausos, porque são, como foram os discípulos de Cristo, os caçadores de homens, porque o álcool condena, mata e desune. Amanhã eu passarei o endereço de toda a família com as pessoas que
Quero também deixar meu voto de sentimento e pêsames pelo passamento da mãe do Isaac Lambão, senhora mãe de muitos filhos, morava na Avenida do Cruzeiro, uma senhora dedicada ao trabalho, dedicada ao amor aos filhos, uma senhora de quem eu recebi um dos maiores exemplos de toda a minha vida, porque uma certa oportunidade, um de seus filhos teria entrado para o caminho das drogas e cometido um pequeno furto para comprar a famosa pedra. Ela chamou a polícia e entregou o seu próprio filho. E hoje é um sujeito recuperado, bem quisto pela sociedade, um excelente pedreiro e pai de 3 filhos. Então, são exemplos que não podem ficarem circunscritos no ambiente pequeno de uma cova, pois escreveram seus nomes na história, com muita dor, muito sofrimento, mas principalmente com muito idealismo. Eu quero lamentar, ilustre senhor presidente, porque hoje neste país as palavras têm perdido o seu significado. Essa semana que se passou, aconteceu um fato interessante. São estas reuniões extraordinárias que eu pretendo não discuti-las mais aqui na Câmara Municipal de Nepomuceno. Mas é sobre o caráter de urgência. Os projetos que descem e que são pedido urgência, inclusive reuniões extraordinárias, dada a urgência. Então, concede na urgência, que aqui é tão prolatada, cantada em verso e prosa. Eu gostaria que fosse oficiado o Executivo Municipal para que ele informe não só essa Casa Legislativa, mas que ele informe o servidor público do município de Nepomuceno quando é que ele vai pagar o aumento retroativo do salário que ele desceu aqui pedindo urgência. Até quando ele vai ficar com o dinheiro que não é dele? Até quando ele vai manipular o dinheiro que é do servidor público? Até quando ele vai ter como sinete, como marca da administração, a incompetência e a incapacidade? Até quando essa administração pública não terá a honra necessária para cumprir o que promete? Nós estamos de olho na festa da cidade, porque certamente será um espetáculo eleitoreiro. Nós vamos olhar com cuidado extremo as propagandas políticas e o envolvimento de quem quer que seja com este movimento político eleitoreiro. Porque Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, não podem ser comitê político de quem quer que seja. Não se pode usar a coisa pública para se promover a política e promover políticos. Nós estamos atentos a estes fatos. E os dias se passaram, senhor presidente,
e após a redação que Vossa Excelência nos mandou sobre a prestação de contas dos telefones e da viagem em Brasília, até hoje nós não tivemos acesso às notas fiscais. Até hoje nós não tivemos acesso à conta do telefone fixo, que, ao que parece, ultimamente tem sido muito usado. E como se trata de dinheiro público, é importante que se faça a prestação de contas ipsis literis de tudo que é feito, porque tudo que é feito com dinheiro público deve ser feito para o povo. Não acuso Vossa Excelência de nada. Estou simplesmente cobrando o que o mundo hoje cobra do político: a transparência. Então, ficaram, por fim, requisitados as 4 atas, os pareceres, voto de pesar pelo falecimento da mãe do Isaac Lambão, do senhor Adelaide Domingos, e pela última vez, nós estamos requisitando as contas telefônicas dos telefones fixos e móveis e a nota fiscal de todos os gastos da viagem em Brasília. Não estou impondo em dúvida o memorando oferecido por Vossa Excelência. Só que falar e não provar é como uma estátua, é um corpo sem alma. A única coisa que convalida, que comprova e que demonstra a vericidade dos fatos é a competente nota fiscal. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Washington Correia Lima Neto. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir Vossa Excelência que falasse a essa casa, uma vez que o senhor citou uma moção de pesar, o nome da pessoa a qual o senhor aqui enseja a dar uma moção de pesar. É muito importante que essa casa fique sabendo. Nós sabemos que é a mãe do Isaac Lambão, mas nós precisamos saber, Vossa Excelência, que é autor da moção, que passe a essa casa antes que a gente coloque em votação. Muito bem. Senhor presidente, pela ordem, eu vou retirar a moção de pesar. Senhor presidente. Principalmente porque o meu grande interesse mesmo está nas notas fiscais. Então, eu vou retirar a moção. Muito bem. Com a palavra, vereador Júlio César Ezequiel. Vereador Washington, também na moção do pesar, da mãe do Isaac Lambão, que eu convivi na casa dela, a dona Expedita de Lourdes dos Santos. Muito bem, vereador, pela lembrança. Mulher do Soiraí, para quem não conhece, lá do Alto do Cruzeiro. Associação Vereador. Vossa Excelência podia esperar que Vossa Excelência faça a indicação novamente, que o nobre vereador Washington retirou ela, e aí, com ensejo no momento, se ele tiver o interesse, ele faça a associação junto com Vossa Excelência, uma vez que o senhor já tem o nome e já tinha até mesmo falado da sua moção de pesar. Eu gostaria de comunicar ao vereador Washington Correia Lima Neto que nós, a respeito dos projetos aqui citados, nós, a Secretaria dessa Casa, já vai estar disponibilizando a Vossa Excelência, encaminhando a Vossa Excelência toda a documentação aqui solicitada, inclusive as notas do cartório. Gostaria, nesse momento, de colocar a moção de pesar do senhor Adelaide Domingues em votação, moção de pesar do vereador Washington Correia Lima Neto. Do senhor
Adelaide Domingues, esperando Vossa Excelência trazer para nós aqui nessa casa o endereço para que possamos fazer a moção. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados, que forem contra, levante e se manifeste. Muito bem, aprovado pelos presidentes dessa casa. Passa agora a indicação do vereador Washington Correia Lima no que diz respeito ao pagamento, no que foi votado essa casa, o pedido de urgência do pagamento dos funcionarismo do município de Nepomuceno. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados, que forem contra, levante e se manifeste. Muito bem. Além dessa indicação, gostaria de fazer o comunicado ao vereador Washington Correia Lima Neto. Quando nós encaminhamos a Vossa Excelência aqui no plenário dessa casa a documentação dos despesas da telefonia celular quanto a despesas da viagem de Brasília, Vossa Excelência deve ter esquecido que foi encaminhado junto ao ofício que as notas estariam na secretaria, na parte de contabilidade dessa casa, ao nosso servidor Augusto, já separado desde o primeiro momento. Vossa Excelência pode vir aqui nessa casa e fazer retirada delas ali na própria tesouraria dessa casa. Então, o momento importante, o momento que o senhor estiver aqui nessa casa, o senhor pode chegar até o nosso funcionário, que já está separado desde o primeiro momento que Vossa Excelência pediu a mesa dessa casa. Eu gostaria de aproveitar o ensejo de nossos nobres vereadores, a qual fazemos parte de um colegiado, e fazer aqui nesse momento, um momento difícil até para mim, como vereador, mas como professor, eu acho que nós devemos, no mínimo, dar um exemplo. E fazer uma advertência verbal ao vereador Washington Correia Lima Neto, por ter feito um ato que não convém com as atitudes dessa casa. Então, gostaria que constasse em ato uma advertência ao vereador Washington Correia Lima Neto por ter aqui nessa casa rasgado um regimento interno, mostrando que isso não é o papel do vereador. Uma vez que nós tínhamos aqui também uma criança no plenário e não ficou elegante da parte de Vossa Excelência fazer isso, e deselegante principalmente com aqueles que votaram e foram votados aqui o regimento interno dessa casa. Então, eu faço, nesse momento, essa advertência. A Vossa Excelência se ponderar nas suas colocações. Aqui, cada um tem seus posicionamentos, suas divergências políticas, mas nós temos de fazer uma discussão ampla e um diálogo sensato e sem que venha ofender nenhum vereador e ninguém que aqui assiste às reuniões dessa casa. Então, gostaria de fazer esse comentário. Muito bem. Com a palavra, vereador Washington. Eu me sinto até muito lisonjeado, ilustre presidente, partindo de Vossa Excelência a advertência. Eu me sinto aqui como o ilustre ministro Joaquim, que teve a hombridade de rasgar a Constituição da República e julgá-la no rosto dos ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal. No meu discurso de posse, eu disse que a Inconfidência Mineira não se limitava aos limites da Vila Rica. Eu disse que ela ressurgiu na pessoa de Pimenta da Veiga, ela ressurgiu em Negrão de Lima, ela se ressurgiu em tantos outros mineiros, e ser advertido por ter rasgado um regimento interno, quando se convoca uma reunião extraordinária, que não existe a determinação para que se vote projeto de lei através de reunião extraordinária, como eu já lhe disse, ilustre presidente, esta matéria será discutida pelo Judiciário. Eu prometi aqui que eu não vou discutir mais sobre esse assunto, a não ser diante do Poder Judiciário. Só para finalizar, ilustre presidente, eu gostaria de lembrá-lo
que a primeira vez que eu citei este assunto, Vossa Excelência disse que eu não gostava que fizesse a leitura do Evangelho. Se eu disse isso aqui textualmente. E eu vou lhe dizer por quê. Porque a nação brasileira não tem religião oficial. Não existe uma religião oficial. E eu estou aqui eleito pelo povo sem nunca ter usado o Evangelho e andado com ele debaixo dos braços. Porque o que está na minha cabeça, o inventário que está na minha cabeça, está nas minhas atitudes, na minha honra, na minha maneira de ser humano. Eu não preciso vender imagem. E nunca vendi. Então, esta questão que Vossa Excelência está colocando, ao invés disso, o senhor está me comparando aos grandes homens da história. Está me comparando aos inconfidentes, ao grande ministro, a esse Pimenta da Veiga, não esse, mas o pai. Está me comparando a Negrão de Lima. Só lamento que nós vivemos num país democrático, que diz no artigo 93 que toda ação administrativa tem que ser fundamentada. Mas, pelo que vejo, uma das coisas também renegada ao esquecimento é a Constituição da República. E eu não vou usar aqui as crianças que recebem, muitas vezes, uma alimentação de péssima qualidade, mas que são esquecidas. Só são lembradas quando não querem mostrar os balanços que o povo tem direito de ver. Muito obrigado. Muito bem, vereador Washington. Eu gostaria de falar que o Joaquim Barbosa rasgou a Constituição lá, ele rasgou lá no Supremo Tribunal. Enquanto eu, presidente dessa casa, eu tomo essas atitudes e não vou aceitar vereador aqui desmenosprezar os colegas vereadores, nem fazer espetáculo rasgando ou deixando de rasgar. Enquanto eu, presidente dessa casa, nós vamos manter a ordem e a decência. E deixo muito bem claro, enquanto presidente dessa casa, nós não vamos aceitar ser chamado aqui de vaquinha de presépio, ser chamados de palhaços, e nós precisamos ter aqui, se não tem condição de discutir normalmente suas ações, seus posicionamentos, então que não se faça. Mas aqui no plenário dessa casa, nós vamos manter um padrão de pessoas civilizadas, sem aqui rasgar ou deixar de fazer ações aqui contra vereadores ou contra as pessoas que aqui nos assistem. Então, eu gostaria de deixar muito bem a todos os vereadores que aqui no plenário dessa casa, fico aqui até o final do ano, não sei se permanecerei, mas enquanto estiver aqui, vai ser feito de uma maneira que as pessoas sintam que aqui elas são representadas de formas sérias, legais e sensatas. Então, eu gostaria de deixar muito bem explicado a todos os vereadores aqui dessa casa. E gostaria de deixar mais ainda que a minha consciência é tranquila das minhas ações e de todas as denúncias que foram feitas no Ministério Público, eu fui e apresentei, inclusive de aqui nessa casa
ser feita a leitura da Bíblia, a qual eu fui no Ministério Público, a chamada do Ministério Público, e de forma simples fui lá e escutei as ações do promotor de cercear aqui a ação da leitura da Bíblia Sagrada. Então, qualquer ação que Vossa Excelência ou outros vereadores achar por bem de entrar ou de procurar a justiça, aqui se faça, e que nós vamos fazer da nossa maneira, orientados aqui pela assessoria, não vamos deixar de fazer. Muito bem, continuo com a palavra os nobres vereadores dessa casa. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, vereador Pedro Giovanni Militani. Boa noite a todos os vereadores, as pessoas aqui presentes, a imprensa, os internautas. É só com relação, senhor presidente, embora eu já justificasse o projeto de lei 150, que tramitou nessa casa, em regime de reunião extraordinária, naquele momento que nós fomos chamados, né, para a reunião extraordinária, como muitas outras vezes, né, até por causa de que está no regime, né, se o prefeito pede, o executivo pede uma reunião extraordinária, é porque deve ter lá suas necessidades. Como eu posso citar uma última na legislatura passada, que era o convênio do Cislav, né, que se atrasaram na época, a prefeitura atrasou, não é culpa nossa, né? Foi lá que atrasaram. Mas o que aconteceria se passasse pelo recesso, sem passar o projeto nessa casa, é que as pessoas, na época, ficariam sem os exames e o atendimento de especialistas. Então, nós não podíamos furtar, como muitas outras vezes, e como todas as vezes que sou chamado nessa casa para alguma reunião extraordinária. E aí, justificando desse projeto 150, senhor presidente, que é a taxa de informação pública, nós fomos informados, quando a gente estava aqui nessa casa, que havia o interesse do Executivo Municipal em entrar em um consórcio dos municípios, pois os municípios estavam se juntando para que as despesas ficassem menores, as despesas com iluminação pública. E, nessa ocasião, obviamente, a gente acredita no Executivo, e eu, senhor presidente, eu, como vereador, eu tenho que ter o contato com o Executivo, independente de quem seja. Se na eleição passada fosse outro, que tivesse sido, eu estaria lá, olhando a administração, fazendo as minhas reclamações na secretaria, como eu costumo fazer, né, e participando de reuniões, independente de questão adversária política. Mas aí, senhor presidente, como confiei naquele momento que tinha essa questão do consórcio, né, e devido ao pedido de reunião extraordinária, hoje está aqui comprovado, hoje está apresentando um projeto que nós vamos votar nessa casa ainda, né, do consórcio dos municípios. Quer dizer que não havia mentira na colocação do Executivo quando pediu essa reunião extraordinária, que se estava se fechando o grupo de municípios e que, se nós não votássemos, né, não teria como aderir, como está aqui apresentando nesse novo projeto que nós vamos estudar ainda, que chegou nessa casa hoje, que aqui eu cito aqui Aguanil, Bom Sucesso, Camacho, Campo Belo, Cana Verde, Candeias, Carmópolis de Minas, Carrancas, Cristais, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Tumirim, Tutinga, Lavras, Luminares e por aí vai, né? E aquela preocupação de toda a justificativa que eu dei nesse projeto, cair justamente sobre a despesa que aparece para o município, onde não tem receita para essa despesa. Vai tirar onde? Como foi justificado no projeto anterior, né? Então, devido a essas questões, senhor presidente, e o meu senso de sempre confiar nas pessoas, independente de quem seja, sempre confiar, e é assim que eu penso, enquanto não me prove o contrário, né? Então, por isso, senhor presidente, vim, né, na reunião extraordinária e votei no projeto sem preocupação nenhuma, aqui falando para o pessoal de casa. Só isso, senhor presidente. Muito bem, vereador Pedro Giovanni Militani, pelas suas colocações. Com a palavra, vereador Júlio César Ezequiel.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, ao público presente, aos internautas. Liliane, à sua volta, seja bem-vinda. Como diz o vereador Giovanni, a reunião foi marcada de urgência, pois não Nepomuceno ficaria entre as cidades da região fora desse consórcio. É o mesmo caso quando nós fomos convocados para a reunião extraordinária para a doação do terreno onde hoje funciona a fábrica da Trunks, que se emprega já 50 pessoas. Como já se sabe, essa fábrica era para ter ido para outra cidade. Se nós demorássemos a votação para que ela se instalasse lá no antigo restaurante do Parque Exposições, essa empresa estaria dando emprego, 50 empregos, em outro município. Então, também, na minha sã consciência, eu votei porque é de interesse público, é do interesse do povo nepomucenense. Em relação a nós aqui, tanto faz, vereadores, nós aqui temos que deixar de lado as nossas paixões políticas, tanto sendo da oposição quanto da situação. Se eu também tivesse, nesse mandato, o executivo fosse de outra conjuntura, eu também queria estar participando de todos os momentos para que nós, eu, morador, você, morador da cidade, desfrute de algo positivo que nós aqui estudamos, trabalhamos e lutamos para o prol do município. Essa é a minha colocação. Eu quero fazer aqui, já que eu associei com o vereador Ostinho, a moção de pesar à senhora Expedita de Lourdes dos Santos, esposa do seu Iraí, morador lá do Alto Cruzeiro, a pessoa que criou vários filhos, como o vereador Ostinho citou, e naquela localidade criou seus filhos e lutou para dar educação, saúde e prosperidade. Então, o nome da senhora é a senhora Expedita de Lourdes dos Santos, conhecido como Dona Lourdes, moradora do bairro Alto do Cruzeiro. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Muito bem, vereador Washington, coloco a moção de pesar. Muito bem, vereador Júlio César Ezequiel, coloca a moção de pesar do nobre vereador, a senhora Expedita de Lourdes, em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Se forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Com a palavra, vereador Luciano Alexandre Moraes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público presente e todos que nos acompanham via internet. Eu é só um comentário, um breve comentário. Primeiramente, parabenizar a Vossa Excelência pela atitude tomada dentro dessa casa, onde eu acho que a questão se baseia numa pequena palavra, organização. Eu acho que tudo para funcionar bem tem que ter organização. E acho que educação e respeito cabe em qualquer lugar, principalmente dentro dessa casa legislativa. Então, parabéns a Vossa Excelência. E quero parabenizar também o chefe de departamento, Vicente Tomás, que hoje me surpreendeu e muito. Um mataburro nas proximidades do Barro Preto, e esse mataburro estava causando um transtorno muito grande. Aí, de manhã, conversei com ele, nós vamos ter que parar, porque não está tendo condição. Não, nós vamos tomar providência. E quando eu retornei com os alunos, já estava consertado o mataburro. Então, o que eu tenho que cobrar, eu cobro, o que tenho que criticar, eu critico, e o que eu tenho que parabenizar, eu parabenizo. Então, foi uma atitude muito boa tomada por ele e me deixou muito satisfeito. Então, espero que eles continuem assim, nessa extrema rapidez de solucionar aquilo que está causando transtorno para a nossa população. Inclusive, dentro desse comentário, não sei ali se é por parte da Prefeitura ou do SAAI, que também espero que agilizem a obra ali. É na rua José Custódio, não é da Veiga, a rua que liga o estadual, nas proximidades da residência do senhor Lucas, que já esteve por várias vezes nessa casa. A água de enxurrada estava levando o fundo do terreno. E agora começaram uma obra ali, já faz um tempinho bom,
e está um transtorno muito grande ali, na entrada da propriedade do senhor Lucas. E transtorno tanto para o Lucas, quanto para todos que usam aquela rua para chegar até a escola estadual, Dr. Hernando Vilela Lima. Quem passa de a pé, os motoristas de ônibus, os professores. Então, espero também que eles agilizem ali. E que continue agilizando todas as obras. Se continuar assim, vai ser muito bom. Vamos esperar que continue assim. Obrigado. Muito bem, vereador Luciano Alexandre Moraes, parabéns pela sua atitude, uma vez que o senhor sempre tem cobrado muito o Executivo Municipal. Isso, seu posicionamento mostra a importância da visão de uma nova tendência de pessoas que têm o objetivo de lutar pelo município de Nepomuceno. Continua a livre a palavra para as indicações e requerimentos. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra. A palavra um minutinho. Palavra nosso assessor, doutor Hermes. Boa noite a todos. Eu gostaria apenas de aproveitar a oportunidade para prestar uma informação a essa egrégia mesa e aos vereadores com relação àquela conhecida ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pelo senhor prefeito municipal contra alguns artigos da lei orgânica do município, que, né, todos nós já sabemos que na época foi concedida uma liminar pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No julgamento, por unanimidade, foram declarados inconstitucionais aqueles citados artigos, né? E eu gostaria só de informar, como eu já informei uma certa vez aqui até o Dr. Washington, que havia sido interposto um recurso, né? Um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. E hoje, com publicação no Diário Oficial do Judiciário, nós estamos informando a esta casa que o recurso extraordinário foi admitido, né, subiu para o Supremo Tribunal, foi admitido e distribuído na Suprema Corte, e a partir de agora vai ser apreciado pelo Supremo Tribunal, que vai decidir se mantém a decisão do Tribunal de Justiça de Minas. Se for mantida a decisão, os artigos vão continuar sendo inconstitucionais, ou se o Supremo acolhe o recurso extraordinário e reforma a decisão do Tribunal de Justiça, voltando a dar vigência aos artigos que até então estão sendo inconstitucionais, porque foi concedido liminar e já julgado no Tribunal de Minas. E o relator foi distribuído ao relator ministro Luiz Fux. Nesta data foi publicada essa distribuição no Supremo. Então, a partir de agora, caso os vereadores queiram acompanhar via internet, né, no Supremo Tribunal o andamento, depois nós podemos disponibilizar aqui o número do processo para facilitar, e só esperamos que a nossa Suprema Corte julgue com rapidez esse caso, né, para que os cidadãos de Nepomuceno tenham uma decisão definitiva se os artigos são ou não inconstitucionais. Então, senhor presidente, seriam essas as considerações. Muito obrigado. Muito obrigado ao nosso assessor jurídico aqui dessa casa, muito bem lembrado e muito sempre atuante nesse sentido de estar dando as informações aos nobres vereadores dessa casa. Importantíssimo esse posicionamento. Depois, os vereadores que queiram acompanhar o trâmite, o nosso assessor vai encaminhar, né, a numeração para que vocês possam estar acompanhando esse processo que é de interesse do município de Nepomuceno. Muito bem, antes de passar para a apresentação de projetos, eu gostaria de só fazer um comentário aqui nessa casa da importância de uma equipe de pessoas que tem feito um trabalho maravilhoso aqui no município de Nepomuceno. Hoje,
se encontram lá internados lá nessa comunidade terapêutica, 15 internos do município de Nepomuceno, uma vez que não tem convênio, eles estão indo através de doações na cidade de Três Pontas, na comunidade Mão Amiga, que tem feito um trabalho de apoio aqui aos nossos jovens, adolescentes, que vêm e tem tido um grande problema na questão de dependência química. Gostaria só de fazer esse comentário do trabalho dessa comunidade terapêutica da cidade de Três Pontas, Mão Amiga, que hoje, sem ajuda de recursos do município, mantém hoje nessa comunidade 15 internos do município de Nepomuceno. Eu gostaria de passar aos novos vereadores, posso estar acompanhando, ou até mesmo fazendo visita lá. Um trabalho maravilhoso, eu não poderia deixar de falar dessa comunidade terapêutica Mão Amiga, que tem feito esse trabalho brilhante para toda a população de Nepomuceno que vem sendo assolada com essa questão da dependência química aqui em Nepomuceno e em todo o Brasil. Gostaria de fazer a apresentação de projetos. Projeto de lei número 556/2014, que dispõe sobre a autorização para a participação do município de Nepomuceno no consórcio intermunicipal multifinalitário da região do Alto Rio Grande, e projeto de lei número 561/2014, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esporte e do Fundo Municipal de Esporte e da outras providências, e projeto de lei número 562/2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de exame de oximetria de pulso em todos os recém-nascidos do município de Nepomuceno e da outras providências. Esses projetos foram apresentados. Passa agora para a ordem do dia projeto de lei número 551 de 2014, que altera o anexo de metas e prioridades da saúde e do desenvolvimento social na Lei Diretrizes Orçamentárias de 2014. Esse projeto está com pedido de tempo nas comissões. Continua com pedido de tempo nas comissões. Muito bem. Passa agora para o projeto de lei número 553 de 2014, que institui o município de Nepomuceno oficialmente a Semana de Incentivo ao Aleitamento Materno e da outras providências. Esse projeto se encontra em segunda discussão e votação. Coloco em discussão o projeto de lei número 553 de 2014, que institui o município de Nepomuceno oficialmente a Semana do Incentivo ao Aleitamento Materno. Esse projeto já encontra em segunda votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Os que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa em segunda votação. Passa agora para o projeto de lei número 554, 2014, que dispõe sobre a exigência de uso de calçamento permeável na construção de futuros loteamentos, condomínio, conjuntos habitacionais que forem implantados no município de Nepomuceno e da outras providências. Esse projeto está com pedido de tempo nas comissões. Continua com pedido de tempo nas comissões. Projeto de lei número 555, 2014, que autoriza a abertura de créditos especial para o orçamento de 2014 da outras providências. Esse projeto vai ser levado às comissões. Gostaria de pedir à nossa secretária que que leve aos novos membros das comissões, que faça a assinatura. Muito bem. Pedido de tempo no projeto de lei número 555, 2014. Passa agora para a ordem do dia da próxima reunião do dia 7/8/2014. Projeto de lei número 556, 2014. Projeto de lei número 561, 2014. Projeto de lei número 562, 2014.
Projeto de Lei número 551 de 2014, Projeto de Lei número 553, Projeto de Lei número 554 de 2014, Projeto de Lei número 555 de 2014. Nada mais havendo, que Deus abençoe a vida de vocês. Vão em paz.